Meus irmãos, eu quero falar sobre o mover e o movimento do Espírito nos últimos tempos. Preste muita atenção. Nós estamos a ponto de entrar no maior derramamento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da história de todos os tempos. Antes que Cristo venha, nós vamos experimentar o maior derramamento da história, o derramamento de poder que jamais a terra viu ou presenciou. Você crê nisso? Eu posso testemunhar, como apóstolo de Cristo, que existe um remanescente. Deus está movendo em todos os países. E em todo lugar tem um remanescente fiel. Quem são esses remanescentes? São aqueles que foram amassados, são aqueles que o diabo tentou de todas as formas destruir. Alguns passaram por divórcio, outros passaram por luto, outros passaram por perdas financeiras enormes, outros passaram por enfermidades terríveis. É como se o diabo tivesse vindo com toda a fúria contra você, tentando te destruir de uma vez, mas você continua buscando a Deus, adorando a Deus e fazendo a obra de Deus. Você é o remanescente fiel. E em muitos países tem um remanescente. Deus me chamou para ser um avivalista. Por isso que o meu ministério significa plenitude de avivamento. E qual é o meu chamado e o chamado do nosso ministério Plenitude de Avivamento? É despertar o que está dormindo e avivar o que está seco. Escreva: despertar o que está dormindo e avivar aquilo que está seco. Ou seja, aquele que precisa voltar ao primeiro amor. Porque quando isso acontece na igreja ou em uma pessoa, a sua vida de relacionamento com Deus se aviva. E então começam a acontecer sinais e maravilhas. E, consequentemente, governos são impactados, a sociedade, a política, a educação. Ou seja, esse movimento do Espírito vem para trazer uma grande colheita de almas. Eu declaro nesses últimos tempos da igreja na terra uma grande colheita de almas. Por isso eu quero que você dobre a atenção. Um mover do Espírito sem colheita de almas não é um mover do Espírito. Falta esse ingrediente. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Não adianta subir monte, descer monte, falar em línguas, rodopiar, fazer tudo
Eu creio em tudo isso e já vi tudo isso. Dente de ouro, pó de ouro, multiplicação, Deus fazer perna crescer, braço crescer, caroço desaparecer. Mas precisamos de uma colheita de almas. Meus irmãos, milhões de pessoas têm vindo a Cristo e Deus vai nos usar para ativar milhões de pessoas. Repita comigo: Deus vai me usar para ativar milhões de pessoas. Quantos podem declarar aqui hoje: eis-me aqui, envia-me a mim? Há uma influência no mundo que vai tocar através da TV, através do rádio, através da internet, vários idiomas. Um mover do Espírito que vem por todos os lados. Deus está abrindo a tecnologia para trazer esse movimento do sobrenatural. Agora eu quero que você destaque isso. Se você puder, repita isso. Se você puder, repita isso. Grife isso. Inclusive a nossa irmã Cibele, Silmara, que vai fazer o e-book, eu quero que coloque isso bem grifado em letras garrafais. O sobrenatural, escreva, o sobrenatural não é um evento. O sobrenatural é um estilo de vida. Repito, o sobrenatural não é um evento. O sobrenatural é um estilo de vida. Eu quero começar aqui com uma pergunta. Uma pergunta. O que é... Irmãos, não me peça oração agora, não fique falando agora, preste atenção na mensagem, ok? Agora eu não vou orar, não vou me interromper. Preste atenção na mensagem, todo mundo, ok? Ouçam, por favor, me escutem. Ouçam. Não é para ficar agora distraído com outra coisa, amém? Depois nós vamos orar. Aliás, nós já oramos e depois nós vamos orar. Agora, dobre atenção na mensagem, porque essa mensagem pode mudar a tua história. Pode mudar a tua história, não se distraia. Amém? Então vamos começar aqui. Não, eu digo isso, irmãos, em amor, porque o diabo é sujo, ele não quer que você entenda, ele não quer que isso entre no seu coração. Então vamos começar com uma pergunta. Escreva aí. O que é um movimento do Espírito? O que é um movimento do Espírito? Anote se você puder. O movimento do Espírito é um pensamento de Deus em ação. O movimento do Espírito é um pensamento de Deus em ação. E como nasce um movimento do Espírito? É um pensamento de Deus que é falado, ou seja, Deus tem um pensamento e ele fala com um apóstolo ou com um profeta, então começa um movimento de oração, um movimento de cruzadas evangelísticas, um movimento, enfim, do sobrenatural. Ele fala, Deus tem um pensamento e ele coloca o pensamento, aquilo que está no coração e na mente de Deus, ele compartilha com o apóstolo, com o profeta, e então começa um movimento. Escute. Existem no mundo
vários tipos de movimento, mas esses movimentos não são movimentos sobrenaturais. Existe o movimento dos homens, existe o movimento das mulheres, do feminismo, dos trabalhadores, de proteção aos animais. Em outras palavras, todo tipo de movimento. Todos esses são movimentos naturais. Qual é a diferença? Esses movimentos naturais nascem do pensamento de um homem, de uma mulher. Mas o movimento sobrenatural, ele nasce no pensamento, na mente e no coração de Deus. Essa é a diferença. A segunda pergunta é: qual o nome desse mover atual? Qual é o nome desse mover do Espírito nos últimos tempos? Nós temos que ter cuidado quando falamos nomes, porque nós não queremos dar um nome para aquilo onde Deus não está. Então, veja bem, esse movimento do Espírito dos últimos tempos se chama movimento sobrenatural com tudo incluído, ou seja, plenitude. É o movimento da plenitude de Deus. Plenitude significa estar pleno, estar completo, tudo incluso. Agora escute isso e tome posse. Por que tudo incluído? Porque esse é o movimento da glória de Deus. E está tudo incluído. O que isso significa? Salvação, vai tomando posse. Liberações, cura, saúde, libertação, provisões, milagre, paz, gozo, tudo. Você pode começar a adorar a Deus por esta palavra. Esse é o mover de Deus, com tudo incluído. Então, qual é o presente mover de Deus para hoje? É o movimento com tudo incluso. E jamais se ha visto em nenhuma geração da história um movimento com tudo incluído. Mas hoje nós estamos vivendo esse tempo. Eu pergunto a vocês, quantos de nós querem entrar nesse mover, nesse movimento, nesse tempo com tudo incluído? Comece a adorar a Deus. Preste atenção. Esse movimento não é o movimento de uma igreja, não é um movimento de um apóstolo, mas é o movimento do Espírito Santo. Levante as tuas mãos onde você estiver e diga: movimento do Espírito Santo. Por que é importante entender isso? Porque já existiram muitos movimentos. Movimento da Rua Azusa, onde houve aquele avivamento, momentos de milagres, um movimento extraordinário de milagres. Nos anos 40, tivemos movimentos de cura divina. Então vieram grandes evangelistas e muitos milagres de cura. Nos anos 70, tivemos um movimento profético. Nos anos 90, um movimento apostólico
e assim sucessivamente. Mas à medida que o tempo passou, os movimentos foram terminando. E agora se levantaram muitas celebridades. Ou seja, já não é um movimento de Deus, porque está na personalidade ou na unção de um homem. Está na personalidade ou na unção de um homem. Então, já não é um movimento do corpo de Cristo, mas é um movimento que está acontecendo através do dom que Deus deu a um homem. Então, há uma diferença entre o dom que um homem possui, entre o dom que um homem possui e o movimento do Espírito Santo. E qual é a diferença? É que o dom de um homem não pode deixar um legado. Eu não posso dizer para você que eu sou um apóstolo e que agora todos serão apóstolos. Isso é impossível. Mas quando há um movimento do Espírito, tudo o que o Espírito Santo fala e revela nesse movimento, todo o povo participa e todas as pessoas podem ser parte desse movimento. Quantos de vocês que estão me assistindo agora querem ser parte desse movimento sobrenatural dos últimos tempos? Agora, nesse movimento atual dos últimos tempos, quando o Espírito se move, anote isso, o Espírito de Deus se move quando Deus fala algo ou quando Deus faz algo. Vou repetir, o Espírito de Deus se move quando o Espírito, quando Deus faz ou quando Deus diz algo. Em outras palavras, em uma igreja onde Deus não disse nada ou Deus não faz nada, é porque o Espírito Santo está ausente. Vou repetir, uma igreja onde Deus não disse nada, Deus está calado, está em silêncio, não há profeta, não há profecia, não tem dons do Espírito, onde Deus não está falando, onde Deus não está fazendo nada, significa que o Espírito Santo não está mais lá. E eu vou te dizer algo. Anote. O mundo espiritual sempre está em movimento. Escreva, tome posse. Se você puder, levante as suas mãos e repita isso. O Espírito Santo sempre está em movimento. Vamos, mais forte, diga. O Espírito Santo sempre está em movimento. Por quê? Porque o mundo espiritual sempre está se movendo. O mundo espiritual nunca fica estático, parado, nunca. Sempre está em movimento. Porque se o Espírito não está se movendo nessa igreja, e não se move em outra igreja ou em outra, é muito simples. É porque o Espírito está apagado. E onde o Espírito está apagado, Deus não fala e Deus não faz nada. Mas onde o Espírito de Deus está ativo e está em movimento, você vai ver que Deus fala
e você vai ver que Deus faz. Eu quero declarar, aleluia, que o Espírito de Deus está se movendo agora para falar e para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu ministério. Você pode sentir a presença do Espírito Santo aonde você estiver nesse momento. Aleluia. Glorificado. Glorificado e exaltado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. O movimento é um pensamento de Deus que se fala, e ao falarmos causa o movimento. Você sabe se o movimento é de Deus, se depois que se prega um movimento espiritual, se não se mover nada, se não acontecer nada, significa que isso não é de Deus. Porque o pensamento de Deus sempre há um movimento. E quando é de Deus, vidas são salvas, pessoas são libertas, alguém é curado, alguém é revelado, alguém é transformado. Agora dobre atenção. Por que a igreja perdeu os movimentos, o mover do Espírito? Você já parou para pensar nisso? Por que as igrejas perderam o mover do Espírito e agora precisam em todo tempo de celebridades? Precisa de um homem com dom de Deus ou com talento na música, com milagres, com curas. Mas não é o povo envolvido, é apenas um homem ou uma mulher com dom. Isso pode acontecer? Sim, pode, não há nada errado nisso. Deus usa homens. Mas o que Deus está trazendo é um movimento onde a igreja completa, a igreja toda fará milagres, verá curas, prodígios, expulsarão demônios, ressuscitarão mortos, e Deus vai começar a fazer isso através de nós. Apóstolo André Fabiano, o senhor está dizendo que Deus pode me usar em cura, Deus pode me usar para ganhar almas como pregador, como pregadora. Deus pode me usar para expulsar demônios. Sim, Deus pode, Deus quer, e Deus vai te usar com um poder sobrenatural. Basta você se entregar a Deus nesse momento e dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais de ti, eu quero mais do teu poder. Talvez há uma pergunta. E qual é a pergunta? Por que se perdeu isso? Por que se perdeu isso? Eu estava reunido com jovens, eu fui fazer uma oração por uma mulher que estava desenganada da medicina, e eu comecei a compartilhar os milagres, as experiências aqui nos Estados Unidos. E aqueles jovens me olhavam espantados e eles perguntaram: mas apóstolo, por quê? Por que eu nunca vi isso? Por que isso não acontece mais? Primeira razão, anote. É porque se comprometeu a verdade do Evangelho. Os fundamentos da verdade do Evangelho foram comprometidos. Número 2, eu já vou explicar mais sobre isso.
Número 2. Segunda razão. O Espírito de Deus se apagou. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Aliás, irmã Cibele, vamos começar esse e-book com esse versículo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito, ou não extingais o Espírito. Escrevam aí, por gentileza. Não apagueis o Espírito. Quantos de vocês têm entristecido o Espírito Santo? Eu prefiro entristecer uma pessoa do que entristecer o Espírito Santo. Eu prefiro desagradar o homem do que desagradar o Espírito Santo. Por que razão não há um movimento? Primeiro, porque se comprometeram os princípios do Evangelho. Eu já vou explicar mais sobre isso. Número 2, se apagou o Espírito. O que significa apagar? Significa cortar o fluir. Quantas vezes o Espírito Santo quer se mover na sua vida e você corta o fluir? Ah, isso não é de Deus. Ou alguém, o que vão pensar de mim? O que vão falar? Quantas vezes Deus quer se mover na igreja e o pastor corta? Eu já vi tantos pastores cortando o fluir do Espírito. Ah, porque vai escandalizar. Ah, porque fulano, o que vai ser? Ah, porque que Bertrano vai dizer? E cortam o fluir. Às vezes por ciúmes, porque Deus não está usando ele, está usando o outro. E ele tem ciúmes, porque Deus está usando o outro. E corta o fluir. A palavra apagar significa cortar o fogo, cortar o mover. Muitas vezes o Espírito começa a se mover e nós, pastores, começamos a controlar, a cortar o mover. E aí o Espírito Santo se entristece. E quando o Espírito Santo se entristece, já não há mais o mover de Deus. Se você tem cortado o fogo, se você tem cortado o fluir e o Espírito já não se move na sua igreja, no seu ministério, na sua casa, na sua família, você precisa pedir perdão a Deus, pedir perdão ao Espírito Santo. Veja Gênesis capítulo 1:1 e Gênesis 1:2. No princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Desde o princípio, o Espírito de Deus se move e Ele está se movendo agora. Aleluia! Mas quando a igreja compromete a verdade do Evangelho por causa de finanças, por dinheiro, por prestígio, por fama, por política e por tantas outras coisas, então nós rejeitamos o Espírito Santo, já não queremos a unção, já não queremos as línguas estranhas, já não queremos os dons. O Espírito quer se mover e nós temos cortado esse mover. Eu quero dizer algo em nome de Jesus: até que não haja um arrependimento, o Espírito de Deus não voltará a se mover em nosso meio. Arrependa-se por ter entristecido o Espírito Santo. Terceira pergunta: quais são os grandes inimigos do movimento do Espírito? Escrevam, por gentileza. Quais são os grandes
inimigos do movimento do Espírito, do mover do Espírito. Eu quero desmascarar aqui hoje 4 inimigos do mover do Espírito de Deus. Primeiro inimigo, espírito de intelectualismo. São os intelectuais. São aqueles que querem colocar Deus numa caixinha de fósforo. Se Deus não se move dessa forma, não lhe damos lugar. Queremos entender o sobrenatural com a razão. Deus é sobrenatural e Deus não se pode entender com a razão. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem quiser entender a Deus, a mente de Deus, o coração de Deus, o Espírito de Deus, o mover de Deus, precisa entendê-lo, precisa adorá-lo, precisa entrar na sua presença, não com intelectualismo, mas em espírito e em verdade. A Bíblia não diz, Deus não rejeita um QI extraordinário, mas a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, um coração verdadeiro na presença de Deus. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Alamandore bashergi andarai. Alabassuri andecro vindeclácia. Segundo inimigo, espírito de conformismo. Espírito de conformismo. Meu amigo apóstolo Claudinho, te amo, um abraço, meu irmão. Anote, espírito de conformismo. Existem muitas pessoas conformadas. Existem muitas pessoas conformadas. Já não buscam mais a Deus. Já não querem mais de Deus. Eu tenho uma notícia para você que está assistindo essa ministração. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua igreja, para o seu ministério. Deus tem mais para a nossa geração. Deus tem mais para as nossas vidas, ministros, jovens, mulheres, homens, levitas, adoradores. Deus tem mais para nós. O que nos impede de chegar no extraordinário é o bom. Às vezes nos conformamos com o que está bom e não entendemos que o que Deus tem para nós é o extraordinário, é o sobrenatural, é algo que vai além do nosso pensamento. Como atua o espírito de conformismo? Deus já me usou muito. Deus já me usou muito. Já não quero mais, tá bom, já sofri demais, já foi muitas lutas. Escute, Deus tem mais para você. Não se conforme com esse mundo, não se conforme com a unção que você tem. Busque mais a Deus, queira mais de Deus. Terceiro inimigo do fluir do Espírito são as estruturas organizacionais. Escreva, estruturas organizacionais. Em outras palavras, estruturas organizadas pelos homens, mentalidades rígidas, que se não vem deles, então dizem isso não é de Deus. Porque Deus está se movendo em outra igreja diferente, ou porque Deus está usando alguém que não é da patotinha deles, do feudo deles. Então eles dizem isso não é de Deus e começam a perseguir. Essas mentalidades se fecham e não permite que o Espírito de Deus se move. São grandes organizações que começaram com avivamento,
Começaram com Deus se movendo, essas faculdades, esses grandes ministérios, essas grandes igrejas, estruturas grandiosas, gigantescas, todas elas começaram com homens avivados que viviam no mover do Espírito, na revelação do Espírito. Mas esses homens partiram e foram vindo os filhos dos filhos e outros, e foram colocando estruturas humanas e foram engessando, e eles já não ouvem mais o Espírito de Deus. E se fecham para o mover de Deus. E em quarto lugar, espírito religioso. Anote aí, espírito religioso. Esse espírito religioso não permite o mover do Espírito Santo. O espírito religioso é o espírito que peleja contra o mover do Espírito. É o espírito que mais eu luto, que mais eu enfrento em todos os lugares. Porque o espírito religioso se opõe ao poder de Deus, ao Espírito Santo. Ele se opõe ao mover de Deus. Quem são os religiosos? Fariseus hipócritas, falsos crentes que nunca nasceram de novo, falsos pastores. Eles são contra o sobrenatural, eles querem controlar as pessoas. Quem são os religiosos? Lembram de João capítulo 5? Jesus cura o paralítico de nascença, mas eles estão questionando se ele podia carregar a cama no sábado. Eles não moveram um dedo para que aquele homem levantasse, mas eles estão incomodados porque que ele estava carregando a cama no sábado. Esses religiosos sempre vão achar algo para criticar, sempre vão achar algo para falar mal, sempre vão achar algo para vir contra o sobrenatural. A religião não tem um movimento, a religião odeia o mover do Espírito. Eu quero declarar hoje que Deus vai te livrar de todo espírito de religião. Eu declaro livre. Eu declaro que o Espírito de Deus quer se mover na sua vida, quer se mover na sua igreja, mas você tem que tirar, se livrar de toda a mentalidade velha, religiosa, porque Deus está fazendo algo novo. Quantos podem glorificar a Deus? Quais são os inimigos? Espírito de religião, espírito de intelectualidade, estruturas de homens que vêm contra o movimento. Queremos dar para Deus 30 minutos para fazer o chamado, para pregar, para ensinar, e queremos que o Espírito de Deus faça isso nesse tempo. Já não se dá mais tempo para o Espírito fluir. Já não estamos abertos para o Espírito se mover. Mas o Espírito Santo quer mover-se na sua vida. E agora eu quero trazer algo poderoso. E eu quero que você tome posse disso se você quer algo novo na sua história. Se você quer sair dessa vidinha religiosa, se você quer sair dessa vidinha travada, que não rompe, que você fica rodando em círculo e não sai do lugar, hoje Deus rompe essas cadeias na sua vida. Escute isso, se você quer sair dessa vida que está travada. Escute isso. O que traz um movimento? O movimento do Espírito pode ser soberano. Isso quer dizer, Deus faz sem a nossa participação. Soberano, ou seja, quando Deus quer fazer, Ele faz de uma forma sobrenatural.
faz onde quer, na hora que quer, do jeito que quer, Ele é Deus. Segundo, um movimento do Espírito pode ser provocado. Muitos homens na história provocaram um movimento, com unidade, orando, buscando, chamando a atenção de Deus, clamando. Muitos avivamentos começaram com 4, 5, 10 pessoas orando no mesmo horário, e pedindo, e provocando a Deus, e chamando a atenção de Deus, e jejuando, e orando. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui querem provocar um movimento do Espírito na sua vida? Quantos aqui querem provocar um movimento do Espírito na sua nação? Quantos aqui querem provocar um movimento do Espírito na sua igreja, no seu ministério? O que provoca um movimento? 5 coisas. De Gênesis a Apocalipse, que provoca um mover do Espírito de Deus em nossa vida pessoal, ou na família, na igreja, ou em qualquer lugar que vamos. Há muitas pessoas que tropeçaram com o movimento. Em outras palavras, caíram dentro de um movimento, mas todavia, escute isso, mas nunca tiveram revelação de onde veio e como sustentar um mover. Porque nunca tiveram revelação de quem o provocou e como sustentá-lo, como mantê-lo. Muitos movimentos aconteceram no Brasil, na Argentina. Haviam igrejas com muitos cultos no mesmo dia, cultos até meia-noite ou 1 da manhã, vigílias, 3.000 pessoas para fora, 3.000 pessoas para dentro, saía um, grupo entrava outro. Pessoas vindo no altar aceitar Jesus, sem ao menos apelo para serem chamados. Mas a pergunta é, milagres aconteciam, mas a pergunta é, o que aconteceu com esses movimentos? Por que já não está mais acontecendo esses movimentos nesses lugares? Há homens que Deus usa, mas não é mais um movimento. Ou seja, o mover veio, mas eles não souberam o que provocou e não souberam mantê-los. Agora eu vou te ensinar o que causa um movimento. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu quero mais de ti. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu quero mais de ti. Renuncio todo espírito de intelectualismo, todo espírito religioso em nome de Jesus. Eu declaro que o movimento do teu espírito vem sobre a minha vida, vem sobre a minha família, vem sobre a minha igreja. Você crê nessa palavra? Receba. A maioria dos movimentos morreram, se secaram, não por causa do excesso. A maioria secaram porque o homem queria ter o controle. Esses movimentos não morreram por excesso. Eles secaram porque o homem queria controlar. Qual é o padrão da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse? Em qualquer lugar que ocorria isso, Deus se movia, Deus visitava e Deus trazia avivamento. Primeiro,
soberania de Deus. Atos capítulo 2. Aqui está a soberania de Deus. Deus governa, Deus faz onde quer e da maneira que quer. Aqueles homens estavam unânimes, em obediência, segundo a palavra de Jesus, buscando a presença, e veio aquele mover extraordinário. Atos capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz que de repente foi soberano, 120 homens adorando a Deus e orando. Isso foi tudo que eles fizeram, e Deus veio na sua soberania e desceu com seu desejo de forma sobrenatural. É a vontade de Deus, e Ele faz quando Ele quer, na hora que quer, do jeito que quer, e o poder de Deus veio de maneira extraordinária e abalou o mundo. Eles receberam aquele dunamis de Atos 1, verso 8. Isso se cumpriu em Atos 2, a profecia de Joel 2, 28. Todos os movimentos do Espírito Santo que são soberanos não tem nada a ver com o homem, com a fé. A geração de hoje, como tem perdido a fé, vou repetir, como a geração de hoje tem perdido a fé, então se espera que Deus soberanamente tome a iniciativa. Nós ficamos sempre esperando, quando Deus quiser, se Deus quiser Ele faz. Se Deus quiser Ele aviva a igreja, se Deus quiser Ele traz alguém. Eles dizem, eu estou esperando o movimento de Deus em meu país, estou esperando aqui um movimento na minha igreja, mas se Deus não faz, eu não faço nada. Sim, há uma forma de Deus se mover de maneira soberana. Mas preste atenção, número 2. Quais são outras coisas que causam o mover do Espírito? A revelação sobrenatural do Espírito. Ou seja, o conhecimento revelado. É quando o conhecimento de Deus é compartilhado pelo Espírito na hora, e a revelação causa um movimento e produz manifestações. O que é um movimento? É um pensamento de Deus que se fala, e ao falar gera uma fé e causa um mover que produz manifestações. A maioria dos movimentos morreram porque não tiveram contínua revelação. Porque a revelação dá a luz e a revelação sustenta. Aleluia! Então, quando não tem mais a revelação do Espírito, começa a repetição. Então volta-se a fazer as coisas repetidas. E quando começam a repetir as mesmas coisas, a revelação se transforma em religião, e religião mata. Porque a revelação e o mover de Deus, a revelação e o movimento atrai a Deus e te leva do nível que você está para outro nível. A revelação, repita comigo, a revelação produz uma transição de um lugar para outro lugar. Romanos 1,17, 2 Coríntios 3,18, de fé em fé, de glória em glória, aleluia, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não estou entendendo, o apóstolo vai entender agora. Você vai se mover daqui para lá, de lá
para lá, de lá para lá. Você não vai parar de crescer. Aleluia, aleluia. Eu estou abrindo os seus olhos. Se prepare. Deus está tirando você de um tempo, de um lugar para outro lugar, de uma estação para outra estação, para um outro tempo. Receba esse novo tempo da parte de Deus. Porque quando vem a revelação do que Deus tem para nós, seus olhos abrem e você se move. E você vai crescendo de fé em fé e de glória em glória. Aleluia. Olhe para mim. Eu tenho uma palavra para você. Move-te. Move-te. Deus me trouxe aqui hoje para destravar e para arrancar todo espírito da religiosidade e fazer você se mover do natural para o sobrenatural. Ouça a voz do Espírito agora. Move-te, move-te, move-te. Toda vez que eu vou a um lugar e eu trago a revelação da palavra, então os olhos das pessoas se abrem. Os que estavam parados se despertam e dizem: eu já não quero mais religião. Eu quero um mover do Espírito sobre a minha vida. Quantos aqui não querem mais religião, mas querem um mover do Espírito? Milagres, sinais, maravilhas, um mover do Espírito. Eu quero um mover do Espírito. Quantos querem um mover do Espírito? Levante a sua mão. Está aberta a temporada de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Há um mover do Espírito sendo desatado sobre nós, sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja. Glorificado seja Deus. Em terceiro lugar, o que provoca o mover de Deus? Primeiro, soberanamente. Segundo, a revelação que Deus dá, um pensamento dele que ele dá a um homem ou a uma mulher. E número 3, a unidade. Escreva: unidade. Na Bíblia, todo lugar que havia unidade, ali Deus se movia, Deus visitava, Deus se manifestava e fazia algo sobrenatural. Irmãos, em João capítulo 17, 22, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos que estão aqui comigo nesta live têm uma oração não respondida? Quantos aqui têm uma oração não respondida? Eu tenho muitas orações que ainda não foram respondidas. Jesus também tem uma oração não respondida. Em João 17, 22, você sabia que Jesus tem uma oração que não foi respondida? Em João 17, 22, Jesus orou ao Pai dizendo: eu oro para que eles sejam um. Mas a pergunta é: você acha que a igreja hoje é unida? É claro que não. Muitos de nós temos sido como cães e gatos. Crente fazendo fofoca de crente. Crente expondo crente. Águia não briga com águia. Pardal que briga com pardal. É crente pardal, é crente periquito. É crente fofoqueiro, não nasceu de novo. Crente que quer mídia, quer like. Não está preocupado com a família do outro. Não está preocupado com a história do outro.
Então vivem naquela disputa, eu sou melhor, eu sou primeiro. Lembra dos apóstolos? Logo eles tinham acabado de sair da ceia e eles já estavam discutindo quem é o maior aqui entre nós. Eu sou apóstolo, eu sou mestre, eu sou profeta, eu tenho mais gente no YouTube, eu tenho mais seguidor, eu tenho mais igrejas. Mas quando o Espírito vem, então nós passamos a ser um. Então os nossos títulos não importam, meus títulos não importam, o mais importante é sermos um. Jesus tem uma oração não respondida, mas eu quero declarar que a resposta virá nesse tempo final. Você é apóstolo, é profeta, é líder, não importa, nós somos um. Em Atos 2, eles estavam unânimes, estavam unidos, estavam juntos, e o Espírito de Deus veio. Se há unidade na sua casa, Deus arranca a contenda. Se há unidade na igreja, Deus arranca a contenda, porque aonde está a unidade, ali atrai o avivamento e começa um despertar. Há um documentário no YouTube sobre o avivamento das Ilhas Fiji. Depois assista, por favor. O que aconteceu naquele lugar, nas Ilhas Fiji, quando eles se uniram, quando os pastores se uniram, quando o presidente se uniu, quando os prefeitos, todas as autoridades se uniram, então Deus se moveu e mudou a história das Ilhas Fiji. Porque o Espírito Santo não vive onde há contenda. O Espírito Santo se move onde há unidade. E o que causa essa unidade? A unidade nunca trabalha quando você tem a sua própria agenda. Anote isso. A unidade nunca trabalha quando você tem a sua própria agenda. Mas quando eu abro mão da minha agenda para atender o meu irmão, para atender outra igreja, para abençoar outra pessoa, para orar, para atender outro ministério, quando eu abro mão da minha agenda, eu tenho um compromisso pessoal, mas para abençoar a minha igreja, eu estarei lá com os meus irmãos. Então isso começa a trazer unidade. Você e eu nunca seremos unidos se sempre buscarmos o nosso. Preste atenção, escreva, anote. Eu preciso buscar a agenda de Cristo. Escreva aí. Eu preciso buscar a agenda de Cristo. E qual é a agenda de Cristo? A agenda de Cristo, aleluia, é curar os enfermos, é libertar os cativos, é anunciar salvação, é liberar o povo, é trazer um desatar sobrenatural sobre as pessoas. Enquanto nós quisermos ser os primeiros, buscarmos posição, a nossa agenda, não haverá unidade. Mas se você é um agente de unidade, então você faz morrer a sua agenda e você assume a agenda de Deus. Levante a tua mão aonde você estiver e diga: Senhor, mostra-me qual é a tua agenda. Leva-me onde o Senhor quiser. Leva-me aonde for a tua vontade. Qual é a tua agenda? O que o Senhor tem para mim? Como o Senhor quer me usar hoje? Qual é a agenda de Deus? Causar um movimento. Qual é a agenda de Deus? Que você se levante e vai a outro nível. E que o Espírito de Deus se mova. Diga: Deus, eu ponho de lado a minha agenda. Muitas vezes cansado, às vezes sem dormir, mas eu faço aquilo que Deus manda eu fazer, porque eu estou na agenda de Deus.
E a agenda de Deus é o povo. A agenda de Deus é o povo. A agenda de Deus é curar os enfermos, é libertar os cativos, é salvar almas, é ressuscitar mortos. Quando nós deixamos Deus tomar conta da nossa agenda, então o Espírito de Deus se apossa de você e se move. E Ele toma conta das suas reuniões, da sua pregação. Ele toma conta da sua história. Mas sabe qual é o contrário da unidade? O contrário da unidade é a divisão. E eu vou dizer algo a você. A divisão é um insulto à cruz. Anote, a divisão é um insulto à cruz. Porque Cristo morreu para sermos um. Coloque de lado hoje sua denominação. Coloque de lado o nome da sua igreja. Coloque de lado o nome do seu apóstolo, de pastor, de profeta, de evangelista. E diga, procure alguém e diga: vamos nos unir por uma causa, pelo evangelho, pelo reino, pelo nosso país. Irmãos, os homossexuais são unidos, as lésbicas estão unidas, políticos estão unidos, maçonaria está unida, os testemunhos de Jeová estão unidos. E a igreja, como está a igreja? Lutando uma com a outra, brigando uma com a outra. Isso é um insulto contra a cruz de Cristo, porque Cristo morreu para sermos um. Ore agora e diga: Deus, eu quero que o Senhor visite o meu país. Ore agora e diga: Deus, eu quero que o Senhor visite a minha casa. Eu quero que o Senhor visite a minha família. Traz um movimento na minha igreja. Agora, se você é o primeiro que divide, que briga, que reclama, quando o Espírito Santo vem querer mover sobre a tua vida, e ele vê rebeldia, ele vê fofoca, ele vê desunião, ele vê rebelião, então ele se afasta, ele não pode se mover. Então o Espírito olha e diz: eu ficarei onde há unidade. Quarto lugar, o que provoca o mover do Espírito? Primeiro, soberania. Segundo, revelação. Terceiro, unidade. Não o nome de um apóstolo, não o nome de uma igreja, não o nome de uma denominação, mas em nome de Jesus, eu profetizo um tempo de unidade e um derramamento do Espírito. Eu quero dizer para você, apóstolo Claudinho, somos um. Pastor Flávio, somos um. Elias, somos um. Escreva o seu nome aí e diga: somos um. Lu, de Boston, somos um. Liliane, somos um. Somos um. Quarto lugar e termino. Mateus capítulo 5, verso 6. O que provoca um derramar do Espírito? Escrevam todos. O que provoca um movimento, um avivamento? Escrevam todos. Fome. Sabe como você mostra a sua fome de Deus? Com a linguagem do seu corpo. Se você tem fome de Deus, você não fica na igreja com sono, com o braço cruzado, olhando o celular, mascando chiclete, com cara de delegado. Quando você tem fome, você quer mais, você busca, você geme, você chora, você adora, você chama a atenção de Deus. Deus está buscando hoje quem tem fome dele. Quantos aqui estão com fome de Deus? Adore a Ele.
Diga a Deus, eu tenho fome de Ti. Pai, abra o meu apetite espiritual. Me faz voltar ao primeiro amor. Me faz ter fome, sede, fome. Eu quero mais de Deus. Agora, como você tem fome se você chega na igreja já pensando em ir embora? Você chega na igreja atrasado, não ora, não dobra o joelho, fica lá olhando no relógio, preocupado com o carro que está lá fora, com o namorado que está no outro lado do mundo, com as contas que vai pagar. Fome! Levante a tua mão. Bem-aventurados que têm fome de Deus, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome, porque serão saciados. A igreja do Ocidente já não tem mais fome de Deus. A fome se foi. Mas se você é um remanescente que tem fome, o crente que tem fome de Deus, ele nunca está conformado. Ele busca mais. Ele ora mais. Ele jejua mais. Ele semeia mais. Ele adora mais. Quando não se tem fome, não se tem busca de Deus. Quanto tempo você não busca mais a Deus? Você não tem mais vontade de ir para a igreja? Você já não ora mais. Você já não lê mais a Bíblia. Sabe qual é o primeiro sinal que uma pessoa está doente? Ei! Eu estou cheio de Deus. Deus me trouxe aqui como boca profética e apostólica para a tua vida. Sabe qual é o primeiro sinal que uma pessoa está doente? Quando ela perde a fome. Tem que fazer tudo para ela voltar a comer, senão ela morre. Volte a ter fome de Deus, porque senão você vai morrer espiritualmente. O Espírito Santo é atraído pela fome. Escreva: o Espírito Santo é atraído pela fome. Deus está abrindo apetites espirituais aqui hoje. Se o Espírito Santo se move aqui e ele vê que você tem fome, então ele fica e começa a mover. Agora, se você vai para a igreja, chega tarde, não adora, é o último. Pastores que chegam no púlpito, muitos já não têm mais fome. Se o Espírito Santo chega ali e vê um pastor sem fome, e ele vê outro com fome, o Espírito então diz: é aqui que eu vou ficar. E ali onde o Espírito começa a se mover, então ele faz cura, milagres, liberta. Ele diz: eu te curo, eu te levanto, eu te liberto, eu te unjo. Porque onde tem fome, o Espírito de Deus é atraído. Quantos aqui têm fome de Deus? Diga: eu tenho fome. Assim diz o Senhor: nesse último tempo, vou pôr uma fome no povo, que vai apagar a religião, vai te libertar totalmente, e vai fazer com que esse povo venha buscar ao Senhor com todo o seu coração, com oração,
com jejum, com lágrimas. E o que vai marcar essas pessoas é a sua fome por Deus. Levante as suas mãos onde você estiver e comece a clamar: Senhor, eu quero mais. Ei, Deus tem te usado. Você tem sido um instrumento de Deus. Deus tem mais. Não importa a sua idade, não importa se você é homem ou mulher, não importa a sua cor, sua situação social, seus títulos, não importa, Deus não vê isso. Deus está olhando a sua fome. Deus diz: eu vou fazer com que você odeie a religião e que você busque a mim, que você busque ao verdadeiro Salvador e Senhor. Eu estou levantando esse povo que odeia a religião, mas que quer o Deus vivo. Aleluia, clame ao Deus vivo, busque ao Deus vivo, adore ao Deus vivo. Aleluia. E vou terminar com isso. O que causa um movimento espiritual? O que causa um movimento do Espírito? Sacrifícios espirituais. Romanos capítulo 12, verso 1. A palavra sacrifício significa chegar-se a Deus, acercar-se de Deus, ato de adoração a Deus. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando sacrificamos a Deus, o Espírito vem em nosso meio. Quais são os sacrifícios espirituais? Anote. Quais são os sacrifícios espirituais? Anote. Adoração, louvor, oração, intercessão, jejum, ofertas, votos. Olha o que diz 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Irmã Joelma, apóstolo Claudinho, 1 de Pedro 2,5. Somos pedras vivas para oferecer sacrifícios espirituais. Escreva, declare aonde você estiver: eu sou uma pedra viva para oferecer sacrifícios espirituais, adoração, oração, intercessão, ofertas, votos, jejuns. Com o seu corpo físico, nós apresentamos a Deus. Muitas pessoas estão esperando um mover soberano, mas nessa noite eu te ensinei a provocar um movimento. Você pode provocar um movimento do Espírito em sua vida, em sua igreja, através da unidade, através da revelação, através da fome, através de sacrifícios espirituais. O Espírito de Deus se move em ondas. A igreja precisa se arrepender por ter entristecido o Espírito, por apagar o Espírito. A igreja precisa se arrepender pela falta de unidade, por ter comprometido a verdade do Evangelho. Se você não fez isso, clame por alguém que fez. Mas se você alguma vez entristeceu o Espírito, peça perdão agora a Deus e comece a dar toda a atenção a Deus.
Ou enquanto você vai ler esse e-book, ou enquanto você está me assistindo, está vendo essa pregação, as ondas de Deus vão começar a vir sobre o seu corpo. Comece a orar comigo agora. Aleluia, ore comigo agora. As ondas de Deus, o agir de Deus começa a invadir a sua vida, o seu coração. Aleluia, há uma presença de Deus que se move aqui agora. Ore comigo e diga: Pai Celestial, eu tomo a responsabilidade por comprometer a verdade do Evangelho, por apagar seu Espírito, por rejeitar seu Espírito. Em meu nome, em nome da minha família e da minha igreja, eu te peço, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, a igreja brasileira. Perdoa, Senhor, a igreja na América, por rejeitar os milagres, o mover, por rejeitar a unção do teu Espírito. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Aleluia. Senhor, eu me arrependo agora. Peço perdão pela falta de unidade. Peço perdão pela falta de fome. Ore pelas pessoas, ore pelos pastores. Ore, fale em línguas se você é batizado com o Espírito Santo. Esse é o tempo da visitação de Deus sobre a nossa nação. Esse é o tempo da visitação de Deus sobre a nossa igreja. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Nós não podemos perder o tempo da manifestação de Deus. Levante as suas mãos. Eu desato uma unção de azeite fresco sobre a sua vida. Uma unção fresca. Você que está cansado, você que está perseguido, você que estava seco, receba agora onde você estiver uma unção nova, um renovo. Que o Espírito se mova, te encha. Que o Espírito venha sobre os famintos, sobre os sedentos. Eu declaro liberação, libertação, cura. Tome posse agora. Você que tem sede, beba de graça, beba. Você que tem fome, coma agora do pão vivo. Aleluia. Comece a viver esse novo tempo de Deus na sua vida, na sua história. Receba agora, receba agora, receba agora. Ora barala bachore cantarabas. Ore palabashuriante comanaragas. Ore canta lamasore plafia sergia lamashuria. Aleluia. 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 Anyone with $10,000 or more. Aleluia. 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 Abaragas. Hakatoke toke no bahas. Hamantoke manahas. Arabadaka banaragashuni kalamanaras. Alamanchoto kotokoyono monoras. Arabadaka mandarabashure kamandaras. Arakalabantoro prefashere manare. Ekamanchuri pai. Alamanchore bashergia lamanas. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos.